Variedade de capitalismo, estratégias empresariais, inovação e internacionalização. Eu gostaria de agradecer a presença do Mansueto Almeida, do IPEA, do Renato Bosco, no IPERJ aqui na mesa, também do Paulo Gonzaga como nosso debatedor, gostaria de convidá-lo a compor a mesa. E eu só gostaria de avisar que nós vamos inverter a ordem das apresentações. Se vocês estiverem com o programa, houve uma modificação na composição dessa mesa, né? O professor Charles Pessan já apresentou o seu trabalho, e o professor Renato Bosco me informou que, no entender dele, se bem que eu acho que os dois artigos, eu li, dei uma olhada nos dois artigos, eu acho que eles dialogam, né? Mas, de todo modo, ele entende que o artigo dele dá uma certa continuidade às discussões da mesa anterior. Então, nós vamos começar, né, pela apresentação do professor Renato. Ele tem 25 minutos, tá bom? E depois daremos continuidade às discussões. Boa tarde a todos. Mais uma vez, com muito prazer que eu me sento aqui a esta mesa, né, para fazer uma apresentação, um seminário organizado pela Ana e pela Eli. Quero agradecer a possibilidade de participar. Estou muito entusiasmado de estar integrando esse projeto. E, pois bem, eu só peço desculpa que realmente a minha apresentação, como eu tenho uma viagem amanhã, eu não fiz uma apresentação com as tabelas, mas como foi colocado, foi colocado no site, né? Então, esses dados eu vou passar um pouco por cima, vou fazer uma apresentação em termos do argumento central que eu desenvolvo aqui, e, em seguida, eu convido as pessoas, e peço desculpas, né, a checarem ou a observarem os dados que eu integro nesse trabalho no paper que está no site. O meu trabalho com o título de Desenvolvimentismo Estatal no Brasil, Continuidades, Crise e Incerteza, né, na verdade, ele tem pontos de contato bastante fortes com a perspectiva que o Peter Evans nos apresentou aqui ontem. Eu não estou vendo o Peter aí de volta, mas, de toda forma, em algum momento, talvez, a gente possa discutir isso. Os pontos de contato também, né, nos remetem à discussão que foi realizada na mesa anterior e algumas das intervenções, né, que têm a ver com o papel do Estado e a literatura das variedades de capitalismo. Eu acho, quer dizer, espero não estar chovendo no molhado, mas que a questão do Estado, tal como várias das intervenções sugeriram anteriormente, né, em regimes produtivos, né, ela tem que ser pensada em termos da real articulação do Estado, né, com o cenário em que operam as firmas. Né, isso vai além do reconhecimento, na minha opinião, do que se propõe nessa discussão, por exemplo, no artigo mais recente do Hall, de 2007, se eu não me engano, onde ele faz uma reformulação, né, das formulações originais, de 2001, né, e alguns outros trabalhos que também procuram centrar a questão nas dimensões institucionais, a questão do desenvolvimento, como, por exemplo, a própria escola regulacionista francesa, né, o Bruno Amable e alguns outros que tratam a questão do Estado, falam muito sobre a importância do Estado, mas não dizem em que, né, que o Estado pode ser importante ou como que o Estado pode articular o funcionamento do regime produtivo, em que medida ele é importante, né, do ponto de vista do funcionamento das firmas. Então, eu não vou chover sobre o molhado nesse sentido. A minha argumentação é no sentido de que vai na mesma direção um pouco do que o Peter Evans estava expondo para a gente, né, é que
o Estado desenvolvimentista no século XXI, né, ele tem um papel fundamental, né, sobretudo, né, naqueles regimes produtivos em que, por uma trajetória específica, né, a situação de desigualdade social e estrutural é muito grande, né? Então, aí é uma das formas, e esta é o cerne da minha argumentação, em que o papel, né, do Estado e a sua articulação no regime produtivo, né, vai ser importante para além do reconhecimento de que o Estado é importante, né, em alguns regimes. Né? Por quê? Porque é exatamente, né, em relação, né, à possibilidade de inclusão social, e aí eu estou falando muito mais do que de políticas sociais focalizadas, né, que a questão das complementaridades ou da ausência de complementaridades, né, que se verifica em termos de algumas dimensões do regime produtivo, no que diz respeito à articulação entre as firmas, né, poderiam ser melhor compreendidas ou mesmo, né, do ponto de vista de saídas ou de soluções, né, algumas delas eu acho que passam exatamente por aí. Ou seja, que a atuação do Estado em certos domínios, né, é uma atuação ancilar a todo o funcionamento daquele regime produtivo. E na literatura recente, eu acho que talvez apenas o trabalho, por exemplo, da Linda Weiss, que foi apresentado aqui também há algum tempo atrás, né, consegue, digamos, reconhecer isto, né, e avançar um pouco nessa direção. Então, fazendo um paralelo novamente com a formulação do Peter Evans, né, eu acho que, para além das capacidades de intervenção relativas à acumulação de capital, né, o papel importante do Estado, né, se evidencia em termos de políticas de inclusão social, né, que é muito mais do que apenas a questão da redução das desigualdades, né? Por quê? Porque aí, né, nessa perspectiva, né, se abre um patamar, né, para corrigir algumas das distorções que aparentemente operam como complementaridades negativas no regime produtivo, né? Então, para isto, né, o Estado tem que manter capacidades, além de desenvolver outras capacidades, né, que tem a ver para além da gestão, né, das políticas e da implementação das políticas sociais. A questão da crise, né, aparece aqui no meu trabalho apenas como uma ilustração, como uma maneira de evidenciar essa importância do Estado nessa chave, né, que eu acabo de enunciar, né? E eu acho que, nesse sentido, né, a gente poderia chamar atenção para dois aspectos. A questão, de um lado, da importância das continuidades, né? Continuidades, né, que se pode focalizar em termos de dois eixos. De um lado, né, dependência de trajetória, né? Quer dizer, a dependência de trajetória tem que ser entendida, né, em termos do seu sentido clássico, né, de escolhas que são escolhas iniciais, né, em termos de um processo, e que são responsáveis por gerar rendimentos crescentes, né? No que diz respeito, então, a esse eixo, a questão da continuidade é importante, do tempo no desenvolvimento, né, e o papel de trajetórias prévias, né? E, nesse sentido, né, eu acho que, em dimensões estruturais, é importante salientar, né, precisamente o aspecto em que a presença do Estado, a intervenção do Estado é importante, né? Aí, né, eu volto a um tema que também foi discutido ontem numa intervenção que o Inácio fez, a propósito da apresentação do Peter Evans, né? É que, de fato, nesse sentido, burocracias weberianas, né, e uma estrutura de representação de interesses que conecte o empresariado com o Estado, né, são duas dessas dimensões fundamentais, né, em relação às quais
né, pode-se pensar no intervencionismo estatal como dependência de trajetória, no caso brasileiro certamente é o caso, e que, numa linha de continuidade, vai definir um papel importante para a atuação do Estado enquanto uma dimensão enquanto um eixo do regime produtivo. De outro lado, né, para além de uma dimensão estrutural, a gente tem que pensar também no papel do Estado em termos de continuidade de trajetória. Aí tem uma série de discussões, né, que aparecem nessa literatura, que eu não vou entrar em detalhes aqui, acerca de uma teoria, uma formulação adequada da mudança institucional. Né? As teorias de dependência de trajetória, elas enfatizam muito a questão da estabilidade, né, e da permanência, né? Ao passo em que a noção de continuidade de trajetória, né, chama atenção, né, para alterações nos quadros de referência das elites, né, que implicam, né, correções de rota em maneiras de implementar a política ou mesmo a escolha de conteúdos de política ao longo do tempo. Então, nesse sentido, né, a continuidade de trajetória ela pode chamar atenção para rupturas ou para inflexões, né, que têm a ver com a maneira como as elites estratégicas concebem, num certo momento particular do tempo, os aspectos que são importantes para, enquanto guias, né, da intervenção do Estado naquele momento em particular. Ou seja, chama atenção, portanto, para a dimensão da política, essencialmente, né, como um aspecto importante na definição do regime produtivo pela via do intervencionismo estatal. Eu acho que isso é muito importante, porque até agora que nós temos discutido muito e tem se falado no passado recente, se fala em desenvolvimento do século XXI, etc., né? Mas não se dá conta, e pelo menos não tem sido a minha percepção de como a discussão é encaminhada, acerca da importância da dimensão temporal, né, quando a gente está falando de políticas de desenvolvimento. Né? Certas coisas que, num passado recente, poderiam não fazer sentido, em uma outra conjuntura, passam a fazer sentido. Né? Certas escolhas que não pertenciam ao âmbito das escolhas do quadro de referência das elites num dado momento, a partir de outro momento, em função também de variáveis que não cumpre especificar aqui, também passam a fazer importância e podem redefinir, portanto, o rumo, né, de uma trajetória qualquer numa outra direção. Né? Ou seja, no caso do entendimento, né, dos países da América Latina, e sobretudo no Brasil, né, a articulação entre regimes políticos e regimes econômicos é extremamente importante de ser especificadas, né, para além de uma mera afirmação de que o Estado é importante, que tem um papel relevante do regime produtivo, que está subjacente ou qualquer coisa que o valha. Ou seja, estou chamando a atenção para duas coisas. Uma, trajetórias que são dependentes e que dizem respeito a dimensões estruturais e mais ou menos fixas da atuação do Estado, de um lado, e, de outro lado, elementos que são mais ou menos móveis e que têm a ver com a forma como pela escolha de políticas, né, como que se pode alterar um determinado rumo. Né. No caso brasileiro, né, o que eu chamo a atenção, muito rapidamente, né, para as continuidades que se verificam, né, em termos desses aspectos, da questão, por um lado, da estrutura de intermediação de interesses e das relações entre o setor público e o setor privado, que foram historicamente estabelecidas, né, a partir dos anos 30, pela estrutura corporativa de representação de interesses, que é muito mais do que uma herança da era Vargas. Né? Realmente é algo que ainda hoje é extremamente importante, não apenas do ponto de vista, né, das relações entre empresários, entre o setor privado e o Estado, mas também em termos das regulações capital-trabalho, né, sobre as quais eu não vou falar. Todo o trabalho meu com a Elie Diniz, né, chama atenção para a importância dessa estrutura e a maneira como ela operou ao longo do tempo. Né, embora se possa pensar, né, que, em alguns aspectos,
né, o desempenho da estrutura de representação de interesse do Brasil possa ser comparativamente inferior ao de outros casos, né, pela questão da fragmentação, pela ausência de uma entidade de cúpula. Cadê o Ben? Não está aí, saiu também. Estruturas paralelas e, às vezes, competitivas entre si, né? A despeito disto, né, o fato é que essa estrutura tem se revelado extremamente maleável e adaptável, né, e tem desempenhado um papel muito importante em termos da articulação Estado-setor setor privado. A outra dimensão importante enquanto à estrutura, né, quanto à dependência de trajetória, eu acho que diz respeito à criação, né, de certas agências ou de certas burocracias, no caso brasileiro, também heranças do período desenvolvimentista, né, que representam capacitação numa linha em que dos trabalhos anteriores do Peter salientavam, né, a ideia de burocracias weberianas, eficientes, né, e capazes de exercer atividades de coordenação, né, e também de fomento nas atividades de desenvolvimento, né. Então, no caso brasileiro, além entre outras, né, porque eu poderia mencionar uma série digamos, de burocracias que foram criadas durante o período desenvolvimentista, mas certamente o BNDES, no caso, é o ator privilegiado, né, enquanto uma agência de fomento criada no segundo governo Vargas, como sabemos, no início dos anos 50, né, e responsável por uma série de atividades de estímulo a políticas industriais, atividades de coordenação, né, e que hoje retomam um papel, né, que é um papel diferente daquele que ele cumpriu durante a fase das reformas orientadas do mercado, que foi o de privatizar, né. Porém, algo interessante em relação a essa questão do papel que o BNDES desempenhou, né, e que tem a ver com dependência de trajetória, né, é o fato de que, mesmo no exercício das privatizações, né, o BNDES sempre pautou a sua atuação por algo que marca em termos de seus preceitos, né, em termos de preceitos constitucionais que tem a ver com a aprovação ou o estímulo a projetos que tenham a ver com o aumento do emprego, né. São projetos voltados à questão do emprego. Esse é um dos critérios que são utilizados. Isso foi me chamado a atenção numa conversa com a alta funcionária do BNDES, uma amiga minha, porque exatamente as pessoas perguntavam: mas como é que você pode falar em dependência de trajetória em termos de uma agência que teve uma ruptura e que durante o período das reformas fazia privatização, né? Eu acho que há uma linha de continuidade, é uma burocracia, assim como outras, né, que não se desequipou enormemente, né, apenas redefiniu o seu papel e continua tendo hoje um papel muitíssimo maior. Todas as estatísticas de série relativas a isso demonstram. Tem tido agora um papel importantíssimo em termos da inserção regional do Brasil na América Latina, né, fazendo agora com possibilidades de fazer investimentos fora, né, e com alguns outros trabalhos também tem demonstrado, né, é uma agência que é muito mais, né, que é bastante mais responsável do que a gente pensa, né, por certas consecuções que geralmente são atribuídas à lógica do mercado, né, porque é uma agência que trabalha também efetivamente do ponto de vista da regulação macroeconômica, como um fator importante nessa regulação. Eu tenho dois dos meus orientandos, não sei se estão aqui hoje, que estão trabalhando exatamente nessa linha. Não, hoje não, mas ontem estava, né, de mostrar, para além das atividades de política industrial e da importância do BNDES em termos de investimento, né, dessa sua importância enquanto um núcleo para a coordenação econômica também, né. E, de outro lado, né, também novamente me reportando às coisas que o Peter estava falando, né, é importante a gente pensar em outras vantagens institucionais comparativas e que tem a ver com essa dependência de trajetória também, né, que são novas estruturas de articulação, né, voltadas, por exemplo, a uma relação entre a sociedade civil e o Estado, né, que é o caso, por exemplo, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, né, que, longe de ser
um núcleo que replica, segundo alguns, uma volta ao corporativismo do Estado Novo, com características autoritárias e coisa que o valha, né? Longe de ser isso, eu acho que é exatamente talvez um desdobramento positivo de uma tradição, no caso brasileiro, né, de origem estatal, né, que tem a ver com o estímulo, com a criação de arenas importantes de articulação entre segmentos da sociedade civil e o Estado na formulação de um projeto de desenvolvimento. Não é à toa que várias das prioridades, inclusive de política social, foram ali definidas, né, nesse Conselho. Então, acho que vale a pena chamar atenção para isso. E, do ponto de vista, agora, né, que é o ponto importante, eu acho, da minha apresentação, né, que diz respeito à descontinuidade, ou seja, o fato de que é a partir das escolhas políticas, né, e da formulação de políticas, tendo a ver com o quadro de referência, com alterações no quadro de referência das elites estratégicas, né, eu quero comentar, né, toda a questão, né, do diferencial que as políticas de inclusão têm significado, né, do ponto de vista da formulação de um modelo de desenvolvimento, né. É aí que eu acho que a grande diferença, né, e que é a grande correção de rota, digamos assim, visto no longo prazo, né, do modelo de desenvolvimento que, durante a época do Estado desenvolvimentista, né, que era concentracionista, né, que correspondia a um quadro de referência das elites, no qual, né, toda a questão da exclusão, ou de crescer para depois dividir, ou nunca dividir, de preferência, né, era central. Então, esse elemento, né, que é um elemento de correção de rota, né, que, portanto, não é dependência de trajetória, né, é algo em que a mudança institucional ela pode se operar através de escolhas, não sem obstáculos, não sem reação da imprensa conservadora, dos setores conservadores, etc., que a gente sabe que existe, né? Como gastança, enfim, gasto público e a preocupação com isso, ou outras formulações, né, de natureza conservadora acerca das políticas sociais. Eu acho que é o grande diferencial hoje em termos do modelo de desenvolvimento, né, do novo modelo de desenvolvimento e do Estado que possivelmente pode capitanear esse modelo de desenvolvimento no século XXI, na mesma linha do que o Peter Evans estava dizendo aqui, né. Utilizando uma expressão muito feliz que eu escutei numa apresentação do Marco Aurélio Garcia em Paris esse ano, eu me refiro a isso, assim, adotei a expressão que ele usou, né, como a expansão da fronteira social, né, que eu acho que o diferencial das políticas, que é muito mais do que a Bolsa Família, né, não se trata da Bolsa Família de políticas focalizadas. Todo mundo fica pensando nisso, fica discutindo bobagem acerca de se as pessoas que entram vão algum dia sair, um monte de coisa assim. O fato é que é apenas uma das iniciativas que eu acho que compõe uma rede de outras iniciativas que tem a ver com a inclusão social em termos mais amplos, né, que recentemente, né, significou a inclusão de enormes segmentos da população no consumo, né, e que abriu caminho, né, inclusive algumas das últimas medidas têm a ver com esses programas de construção da casa própria, né, e agora a questão da integração, né, das famílias no sistema bancário, e como isso como uma porta para o microcrédito. Então, são uma série de atividades, né, que abrem caminho para a possibilidade de desenvolvimento voltada para dentro, né, voltada para o mercado interno. Certo? Eu não estou dizendo que algo que é desvinculado, né, desvinculado da inserção competitiva do país no sistema globalizado, no sistema internacional. Não, é uma possibilidade de expansão para dentro, que de resto foi anunciada numa série de trabalhos, em alguns trabalhos até de natureza preditiva, né. Tem um que eu gosto muitíssimo, que eu cito bastante aqui no texto, que é o trabalho do Bruno Terré e do Jaime Marques Pereira, em que eles fazem uma análise comparativa do Brasil e do México, mostrando como
como a articulação entre regime político, regime econômico e toda essa questão da possibilidade de se voltar para dentro, né, constituiu, no caso brasileiro, uma saída para o desenvolvimento. Eles fazem essa previsão em 1997, para algo que está, de fato, acontecendo hoje, né, e que recoloca, né, a questão das capacidades estatais em relação à gestão, à implementação de políticas, né, e que, de outra forma, né, poderia aí ter uma outra dimensão importante que não foi mencionada aqui, né, várias foram mencionadas, a questão da democracia participativa, democracia deliberativa, tem complicações em si mesmas, enquanto alternativas, né? Eu acho que o tipo de democracia hoje é menos importante do que essas bobagens que também são discutidas frequentemente. Me desculpe a maneira coloquial de dizer, mas quando vai se discutir a entrada da Venezuela no Mercosul, começa a falar bobagem como se a única democracia possível fosse a democracia de tipo Westminster, né? E claro que isso não vai se aplicar à Bolívia, não vai se aplicar à Venezuela, não vai se aplicar a quase que lugar nenhum. Mas, enfim, eu acho que, então, toda a questão, uma questão que não foi mencionada aqui, né, diz respeito a exatamente como a implementação dessas políticas sociais podem curvar, né, ou podem enfrentar, né, um viés tradicional na política e que tem, né, levado à apropriação de rent-seeking, apropriação indébita de rendas, né, que é o de evitar o clientelismo na provisão de políticas sociais, né. Chama uma atenção importante para o papel que o Estado desenvolvimentista tem que ter no século XXI nesta dimensão, né. E depois, finalmente, no paper, eu abordo uma série de medidas anticíclicas, que eu acho que só podem ser entendidas exatamente na trilha destas tendências anteriores. Porque o que chama atenção é a maneira como o Brasil enfrentou positivamente essa crise que eclodiu no final do ano passado, né, que foi uma crise que abriu oportunidades para países da periferia, uma crise que não começou na periferia ou na semi-periferia, né, e que também mostrou uma capacidade de recuperação, né, dos países da periferia com muito maior rapidez e intensidade do que em crises anteriores, né. É bem verdade que já havia a estabilidade, o papel do saneamento do sistema financeiro, que tiveram um papel importante nisso, né, mas eu acho que, de fato, essas medidas anticíclicas, e eu tenho dados para mostrar isso no meu trabalho, né, elas só funcionaram na esteira, né, desses processos path dependent, né, de um lado, e de outro lado, que implicaram em uma correção na rota, né, a partir do quadro de referência das elites, que passam progressivamente a entender que a redução da desigualdade e políticas sociais são importantes para o desenvolvimento. Novamente, isso é tema de pesquisa, é o tema da minha pesquisa nesse projeto do INCT. Eu agradeço, desculpe a rapidez. Eu gostaria agora de passar a palavra, então, para Mansueto Almeida Júnior, do IPEA. Obrigado, quero agradecer a organização do seminário pelo convite. Quem me colocou em contato com essa rede super interessante foi o Ben Ross Schneider. E essa ideia do meu texto, estou até um pouco envergonhado, porque eu vou falar da velha política industrial. E por que é que eu vou falar da velha política industrial? Porque eu acho que a gente faz ainda um pouco da velha política industrial e a gente tem vergonha dessa política. Ou seja, uma das coisas que eu quero mostrar aqui é que os velhos dilemas do velho Estado desenvolvimentista, eles continuam muito presentes no Brasil. Então, e acho que esse é um ponto importante. Por quê? Porque eu escrevi esse texto depois de várias reuniões que eu tive em Brasília, que eu sentava na mesa, enfim, para discutir alguma coisa da política industrial, e sempre me perguntava, a gente vai discutir a política industrial que está no papel ou a política industrial real? Então, aquilo começou a ficar muito na minha cabeça, e eu notei que realmente tinha uma política industrial real que não se estava discutindo. Então, é mais ou menos isso que eu quero levantar um pouco aqui.
O primeiro ponto, que eu acho que é quase consensual, todo mundo entende o que é a nova política industrial e esse foco maior no conceito de incentivo à inovação. Isso é uma coisa consensual, tanto do ponto de vista de neoclássico, quanto também de economistas mais heterodoxos, no qual eu me incluo. Mas a noção de inovação é uma noção que tem um apelo muito forte na teoria econômica tradicional, porque tem um conceito de bem social, ou seja, se o governo, se o Estado não incentivar investimentos em P&D e inovação, como tem a característica de bem público, a sociedade vai terminar investindo pouco em inovação. Isso é mais ou menos consensual. Essa política industrial moderna voltada à inovação, quando ela tenta ser seletiva, ela vai na linha dos bens e setores mais intensivos em tecnologia, do que a gente costuma chamar do ponto da política industrial de cunho neo-schumpeteriano. Se a gente fizer um retrospecto, isso foi a primeira política industrial do governo Lula, a política industrial de 2003. Então, você vê claramente o foco da política industrial de 2003, essa concepção de inovação. No entanto, qual é o problema dessa política industrial moderna, que todo mundo é a favor? Quando eu falo que todo mundo é a favor, se a gente for aqui mesmo em Botafogo, na Fundação Getúlio Vargas, todo mundo vai ser favorável à inovação. Eles são meus amigos, eu discuto isso com eles e todos são favoráveis. O problema, a gente tem nessa política de incentivo à inovação alguns problemas. Primeiro, essa política de fomento à inovação é uma política de resultado incerto. A gente não sabe exatamente como transforma maiores investimentos, ciência e tecnologia e P&D em inovação. Tem um artigo muito bom do Journal of Economic Perspective, de 1994, do Solow, e que ele critica o Homer, falando, vocês falavam que eu não explicava que o progresso tecnológico do meu modelo era exógeno, só que vocês também não conseguem explicar como se gera mais inovação. Então, todo mundo concorda que é interessante e importante incentivar a inovação, mas é uma política de resultado incerto e, mais ainda, é uma política de resultado de longo prazo. Quando você olha do ponto de vista de legislação, de fomento à inovação no Brasil, é muito claro que a gente avançou no sentido correto e muito rápido nos últimos 4, 5 anos. Quando você olha os dados concretos de resultado de inovação, os últimos dados da última Pintec são piores do que da primeira Pintec, que é de 2000. Quando você olha o dado de registro de patente, comparando com os países asiáticos, os registros de patente de empresas brasileiras hoje no mercado americano é pior do que há 20, 30 anos atrás, relativamente. Então, na realidade, o Brasil não está se tornando uma economia mais inovadora, embora a gente tenha avançado muito do ponto de vista legislativo. Talvez as inovações do ponto de vista legal ainda estejam para aparecer. O outro problema que a gente tem com política industrial é o seguinte: política industrial não se faz de uma tábula rasa. A política industrial ela é em parte determinada pela nossa estrutura industrial de hoje. É o conceito de path dependency. E eu senti isso muito de perto quando eu fui conversar com vários empresários e políticos sobre a primeira política industrial. E todos reclamavam. Empresários, eu diria até políticos bastante modernos. Eles reclamavam da política industrial porque, por exemplo, os empresários, senadores do Nordeste, eles não se viam dentro da primeira política industrial com foco em inovação. Eles falavam, mas meu estado tem um setor de calçados muito grande. Cadê a política industrial para o setor de calçados? Já a PDP é uma política que é altamente elogiada, a nova política industrial, que é essa política de 2008, que ela é muito mais abrangente, que ela perde um pouco do foco da inovação. Ela é uma política muito elogiada pelos empresários e pelos políticos. Esse é o tipo de política industrial que a classe empresarial quer, porque ela é uma política muito ampla e ela contempla praticamente quase todos os setores da indústria. E aí, a gente tem um problema de economia política. Qual é? Porque para você justificar a política industrial, como qualquer política pública, você tem que mostrar efeito, que aquela política está funcionando. E aí tem um problema, quer dizer, de uma política industrial que precisa mostrar efeito no curto prazo, é muito mais uma política industrial que contempla setores que a gente já é competitivo. Então, você tem esse problema. Aí, olhando para frente, o que é que acontece que eu chamo no mundo real? O que acontece no mundo real, isso aqui é um quadro que eu tirei de um texto do Wilson Pérez, da CEPAL, que ele analisa várias políticas industriais na América Latina.
O que acontece no mundo real é que você não tem só política de inovação. Você tem uma série de políticas industriais que vai desde fomento à pequena empresa em APL, a política de regulação, que algumas pessoas chamam de política industrial, outras não, política de promoção setorial em setores que o Brasil e outros países da América Latina já são competitivos, e a política de fomento mais direcionada à inovação. Você não tem uma política, a política industrial num contexto democrático é uma política que não tem foco, porque você tem uma estrutura industrial, principalmente num país como o Brasil, que os empresários demandam uma política industrial bastante ampla, bem inclusiva. Isso traz alguns problemas. Do ponto de vista dos autores brasileiros, você tem claramente autores que defendem essa abordagem bastante ampla. A Sônia Fleury, o Afonso Fleury da USP fazem isso, o próprio Davi Kupfer aqui reconhece que não se pode ter um foco somente em inovação, dada essa estrutura industrial bastante diversificada da economia brasileira. O próprio João Furtado, da Poli da USP, também tem essa abordagem bem pragmática. E essa abordagem pragmática da nova PDP, da nova política industrial, ela é altamente elogiada num documento da Fiesp. Tem um documento da Fiesp de 2008, que é sobre a política industrial, e que eles elogiam essa abordagem ampla de política industrial. Qual é o problema com isso? O problema com isso entra o meu ponto, entre aspas, da gente ter vergonha de fazer política industrial. O que é que significa isso? Mais ou menos o seguinte: a gente acha que toda essa demanda que se tem por avaliação de política pública, que a política industrial também tem que ser avaliada, e está correto. Só que a gente começa a usar indicadores que não avaliam a política industrial. Por exemplo, na política industrial brasileira de 2008, ela tem 4 grandes indicadores, que é o aumento da taxa de investimento, que iria passar de 17,6% do PIB para 21% do PIB, elevação do gasto privado em PID, ampliação da participação das exportações brasileiras nas exportações mundiais para 1,25% do PIB e crescimento do número de pequenas empresas exportadoras. Quais são os problemas com essas grandes metas? São vários. Primeiro, essas metas, aumento da taxa de investimento da economia, não sinaliza mudança na estrutura produtiva. Por que que a gente faz política industrial? Normalmente, eu aprendi desde a minha graduação que a gente faz política industrial porque você quer mudar a composição da indústria de um país. Só que essa meta de aumento de taxa de investimento, ela não sinaliza mudança de estrutura produtiva. Aumento do número de micro e pequenas empresas exportadoras. Também tem uma teoria muito clara que fala o seguinte, que o importante hoje não é exportar por exportar, depende muito da sua inserção na cadeia global de produção. Então, eu posso ter uma empresa que exporta muito pouco para um país da América do Sul, mas está exportando, por exemplo, uma empresa de calçado que exporta marca própria, e ela ter muito mais sucesso, apesar de exportar menos, do que um fornecedor da Nike, que exporta o produto Nike e faz apenas a manufatura do tênis aqui no Brasil. Então, o foco em número de pequenas empresas exportadoras, eu acho que é errado, porque a gente teria que perguntar de que forma essas empresas estão se inserindo na cadeia global de produção. Um terceiro ponto, esse aumento da taxa de investimento que está na PDP, ele sinalizava praticamente o crescimento que já vinha ocorrendo. Aí vocês vão me perguntar, mas agora teve a crise, talvez a gente não alcance esse 21% do PIB próximo ano. Exatamente. E se não alcançar, o que é que vai acontecer? A gente vai culpar a crise. Então, o que é que isso significa? A gente usa várias metas de política industrial que, na realidade, elas não são metas críveis. Primeiro, elas não sinalizam em nada que a gente está mudando a estrutura da produção industrial. Segundo, se essas metas não forem cumpridas, elas não levam a grande mudança. Isso é uma das contradições, isso é um problema que não decorre do governo nem do BNDES. É um problema, enfim, é um problema que a gente tem de tentar avaliar uma coisa, de ser demandado por avaliar, ter que mostrar resultados de curto prazo e não ter indicadores. A questão da meta de exportação também é outra meta complicada, porque o Brasil passa a ter uma participação de 1,25% das exportações no mundial, a gente alcançou essa meta. Mas olha aí, as exportações de conteúdo de alta intensidade tecnológica vem caindo desde 2000. Então, quer dizer, isso é justamente o que a gente não quer. Então, a meta em si de participação de exportação no mercado mundial também não significa sucesso em termos de política industrial. Dado isso, eu chamo de 2 paradoxos da política industrial real do século XXI. Porque você tem um grupo de economistas que eu respeito muito,
como, por exemplo, o Danny Roderick e o Hausman, de Harvard, que eles falam da nova política industrial do século XXI, e eles falam dessa nova política industrial de descoberta de atividades que o país pode ser competitivo. Só que nenhum país se dá o luxo de fazer isso. O país, ele normalmente incentiva mesmo setores que ele já sabe que é competitivo. Então, a noção de política industrial do Hausman e do Roderick é muito diferente do que ocorre, na verdade, e na prática. E o que é que ocorre na prática? O que ocorre na prática, a gente tem aí dois paradoxos. Primeiro, que essa nova política industrial, como a política industrial passada, ela ainda toma forma concreta e real de formação de grandes empresas. E essa política industrial, qual é o paradoxo daí? É que ela acaba fortalecendo uma estrutura industrial que a gente quer mudar. Então, ela acaba muito mais fortalecendo o que a gente já é do que a gente quer ser. Segundo ponto do que eu chamo de paradoxo de política industrial, é que a política industrial, embora a nossa política não faça isso, eu vou dar alguns exemplos para provar esse ponto, isso não esteja no papel, a gente, quando é necessário e importante, a gente discrimina contra o capital estrangeiro. E eu vou dar alguns exemplos que eu acho que mostram bem isso. Mas a gente não discrimina numa área que eu acho que seria importante discriminar, que é justamente na política de fomento à inovação. Quanto faz eu ser uma empresa brasileira ou uma empresa estrangeira, o acesso que eu tenho à política de fomento à inovação é exatamente a mesma. Alguns pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto, a nossa estrutura, apesar da política industrial que a gente vem fazendo desde 2003, se você olha, saldo da balança comercial do Brasil, de 96 até 2008, os setores que a gente era mais competitivo em termos de saldo em 96 são exatamente os mesmos que a gente é mais competitivo hoje, com exceção de um setor, que é o setor de produtos não industriais, que aí está o setor agrícola, que era deficitário em 96 e hoje tem um superávit de 26 bilhões. E um setor que aparecia como importante, superavitário em 96 e hoje perdeu importância, é o setor de têxtil, couro e calçados. Então, mas basicamente, o forte da nossa estrutura de balança comercial de hoje é a mesma de 96. Então, a gente não está modificando a estrutura industrial do país. A gente está fortalecendo ou sendo fortalecido até por uma demanda mundial da China que complementa a produção do Brasil em setores que a gente já tem competitividade. Falando do ponto de grandes empresas, que eu falei, a política industrial real, ela toma forma da velha política industrial, com diferenças, é claro, mas ela toma forma real de formação de grandes empresas. Mais de 90% das nossas exportações continuam sendo exportações de grandes empresas. Os setores da balança comercial, de maior saldo comercial, são setores que você tem uma presença muito forte de grandes empresas. E o BNDES, ele tem atuado na concentração setorial e formação de grandes empresas nacionais e internacionalização dessas empresas. Isso que o BNDES tem feito, inclusive, tem respaldo teórico. Há 3 semanas atrás, a Alice Amsden esteve aqui no BNDES, em setembro, e na palestra dela, ela foi muito clara. Ela falou, se o Brasil quer ter uma inserção soberana internacional, fomente a formação de grandes empresas. Foi muito claro o recado dela. Isso que o BNDES está fazendo tem um respaldo teórico. O estoque de investimento direto externo no Brasil, a internacionalização, um ponto que o professor Renato destacou, esse gráfico é muito claro. Olha o investimento direto externo do Brasil no resto do mundo. Isso aqui é o dado da UNTAD. Ele dispara, quer dizer, de 80 a 2000, cresce muito pouco, cresce 13 bilhões. De 2000 a 2007, mais do que duplica. É impressionante a velocidade do estoque de investimento direto externo das firmas brasileiras no resto do mundo. Quando você vê o BNDES, esse movimento tem um pouco do BNDES por trás. Aqui tem a lista que é pública, que isso só o BNDES faz, de todos os bancos públicos no Brasil, só o BNDES coloca isso na internet. Aqui tem a lista dos 10 maiores empréstimos do BNDES no ano passado. Se a gente vê todas as empresas, as que estão de amarelo são as únicas 2 que não são setores primários ou de alimentos. O que é que isso mostra? Que claramente a atuação do BNDES, eu não estou culpando o BNDES, talvez o BNDES esteja muito mais respondendo à demanda, mas claramente a gente está tendo uma estrutura produtiva que a gente quer mudar e ao mesmo tempo está fortalecendo. É isso que eu chamo de paradoxo da política industrial. O empréstimo direto maior do BNDES no ano passado foi para um frigorífico que se chama Bertin, foi 2,5 bi. Aí vocês vão me perguntar, mas isso é pouco ou é um volume muito alto?
o orçamento do SEBRAE nacional, para todas as políticas de promoção de pequena e média empresa em APL, é mais ou menos 2.300 bi. Então, quer dizer, isso é um volume considerável. E aí tem aquela hipótese, quer dizer, eu posso falar, mas o BNDES está simplesmente respondendo à demanda. Isso é verdade. Em parte, o BNDES está simplesmente respondendo à demanda, mas ele também tem sido um ator ativo nesse processo, porque nesses 4 maiores empréstimos dele no ano passado, ele também tem participação acionária nas empresas. A participação acionária dele no Grupo Bertin é tão grande que no balanço do banco, o Grupo Bertin entra como empresa coligada do BNDES. Então, ele é passivo e também ele é ativo. Isso é uma política de governo. Isso não me preocupa, eu vou falar o que me preocupa. Quer dizer, apesar dos paradoxos que eu estou levantando, eu me preocupo com outro ponto. Segundo, quer dizer, embora isso não esteja, eu não vi isso muito claro nos documentos de política industrial, o presidente do BNDES, no mês passado, no dia 22 de setembro, numa entrevista no Valor Econômico, ele falou muito claro o seguinte: eu diria que o Brasil precisa ter campeões mundiais. E o Brasil dispõe relativamente ao seu tamanho e potencial de poucas empresas de classe mundial. É absolutamente natural que, na expansão dessas empresas, o BNDES, em condições de mercado, possa apoiar essas oportunidades. O que o Luciano Coutinho fez aqui foi algo extremamente positivo, porque ele deixou muito claro uma política. São poucos os gestores públicos que vêm a público e dizem exatamente qual é a política que está fazendo. E nisso o Luciano foi muito transparente, que ele mostrou que acha que isso é importante e é uma política do BNDES. Isso aqui tem a lista das 30 maiores multinacionais brasileiras, porque tanto no Brasil quanto no resto dos países em desenvolvimento, grande empresa é, em parte, resultado de políticas governamentais. Isso ocorreu em toda a experiência de política industrial da Ásia e está ocorrendo também no Brasil. Você pega as 30 maiores multinacionais brasileiras, ou elas são estatais, porque tem Petrobras, Transpetro, etc., ou são empresas que têm alguma parceria com o governo, seja via participação do BNDES-PA, seja via participação de fundos de pensão. No meu texto, no anexo, eu detalho todas essas empresas. De todas essas 30, só tem 5 que não tem uma parceria direta com o governo, mas tem empréstimo do BNDES. Por que eu estou chamando isso de paradoxo e levantando esses dados? Porque me preocupa o seguinte: o BNDES tem tido um sucesso tão grande de consolidar esse modelo, embora não seja o objetivo dele, que torna muito difícil, que causa um desequilíbrio setorial muito grande. Isso aqui é a taxa de rentabilidade setorial das 1.000 maiores empresas do Brasil, daquela publicação do Valor Econômico. Você vê a rentabilidade do capital de texto, couro, vestuário, a média é 7%. Isso é um setor que tem tudo para desaparecer do Brasil, se a gente não fizer uma política muito ativa. Você vê a taxa de rentabilidade de mineração, média, é acima de 30%. Câmbio não vai resolver isso. Se eu tiver uma taxa, o real, mais desvalorizado, a mineração vai ficar ainda mais rentável do que calçados, vestuário. A gente está com um problema de preço relativo, que só o câmbio não vai resolver. O grande problema hoje para o Brasil é que a gente tem que, de alguma forma, diminuir a rentabilidade de metalurgia, siderurgia e mineração, para poder salvar os outros setores. Isso é um dilema. O segundo paradoxo, só resumindo, o meu primeiro paradoxo era: a gente está fazendo uma política industrial que quer tornar a economia mais inovativa, quer modificar a estrutura de produção industrial, mas, na realidade, pela a política real que se está fazendo, está reforçando essa estrutura. Até pelo motivo que a forma de atuação do BNDES complementa o efeito que a China está tendo sobre o Brasil. Segundo paradoxo é capital estrangeiro e discriminação. Ao contrário do que algumas pessoas falam, o Brasil, desde o início da industrialização, sempre foi um país extremamente receptivo ao capital estrangeiro. Quer dizer, desde o período do Juscelino Kubitschek, com a instrução 113 da SUMOC, que você permitia se trazer máquinas usadas lá de fora e converter aqui em participação em empresas, que não era permitido para empresas brasileiras, só para empresas estrangeiras, o Brasil sempre teve uma industrialização extremamente receptiva ao capital estrangeiro. Mesmo na nossa época dos anos 70, que você teve uma época que foi mais nacionalista, estatizante, o modelo de petroquímica permitia que o capital estrangeiro participasse com 1/3 do capital. Então, o Brasil sempre teve uma legislação extremamente favorável ao investimento direto estrangeiro, que continua, inclusive, nos anos 90.
Qual é o problema com isso? O problema é que eu acho que a gente exagerou, a gente tem medo, eu acho que a gente efetivamente tem medo de colocar condicionalidades às empresas estrangeiras. Esse dado aqui é do Albuquerque, da Federal de Minas Gerais. Ele pega a relação entre registro de patente de residentes e não residentes no INPE brasileiro. E a gente vê que esse setor aqui mais de vermelho, que são setores de maior domínio, de maior conteúdo tecnológico, a relação registro de patente de não residentes sobre residentes é acima de 80%. Quer dizer, essas firmas, elas estão registrando patentes no Brasil e estão tendo uma espécie de janela de monopólio, que vai ser muito difícil quebrar. Os setores que a participação com o registro de patentes de estrangeiros é menor, relativamente a empresas domésticas, são justamente nos setores que são mais intensivos em trabalho de recursos naturais. Então, isso é um problema que a gente vai ter que, mais cedo ou mais tarde, pensar. E aí, embora a gente não discrimine nessa política de inovação, a gente não tem medo de discriminar na formação de empresas líderes. Exemplo concreto, a fusão da Telemar Oi, a compra da Brasil Telecom pela Telemar Oi. Esse processo de fusão foi todo estruturado antes da lei permitir. Você estruturou toda a operação, teve a aprovação do financiamento do BNDES, do Banco do Brasil. Isso tudo ocorreu ao longo de 2008 e no final do ano você mudou a lei para permitir. Segundo, o Programa de Modernização e Fortalecimento e Expansão da Frota Marítima, Marinha Mercante, que é um programa de construir 42 navios no Brasil, PROMEF. Esse é um programa típico de política industrial. Inclusive, no único documento que existe sobre esse programa, que é um documento de 5 páginas, ele fala muito claro que tem que dar um tempo para o estaleiro nacional ter a curva de aprendizagem e aprender a ser competitivo. Isso está lá no documento oficial. Não existe um único documento, um único estudo avaliando esse programa, que envolve mais de 10 bilhões de reais. E desse programa nasceu o maior estaleiro do Hemisfério Sul, que é o estaleiro Atlântico Sul, em Suape, em Recife. E o modelo do pré-sal. O modelo do pré-sal, que você tem a Petrobras como operadora única, tem alguns teóricos que estavam envolvidos na primeira política industrial, como o Glauco, o Arbix, o João Denegre, que eles defendem claramente o modelo do pré-sal para ser um modelo de você criar empresas nacionais, só com foco mais em inovação. Ou seja, quando necessário, a gente tem discriminado contra o capital estrangeiro. E eu acho uma tolice, a gente tem medo de fazer isso nas políticas de inovação. Concluindo, eu vou passar muito rápido, porque meu tempo está esgotado, mas concluindo, eu acho que a gente tem que voltar aos dilemas do velho Estado desenvolvimentista. Um dos ensinamentos desse velho Estado é que essas políticas, para funcionar, você precisa de algum tipo de controle sobre essa relação capital-Estado. Que no caso da Alice Amsden, ela fala de mecanismo de reciprocidade do Peter Evans, do conceito dele de embedded autonomy, ou até mesmo do conceito de associações empresariais que o Ben Ross Schneider gosta de levantar. A gente não está discutindo esses pontos. E a relação Estado-setor privado no Brasil, pelo que eu conheço, é ainda individualista. No caso de política industrial, pegando um ponto do Renato, se você for ver a pauta do CDE, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, essas questões de política industrial, elas foram apresentadas, elas não foram previamente discutidas nesse Conselho, pelo que eu peguei dos relatórios, eu não vi essas discussões lá. E por que é importante esse tipo, eu não estou falando contra, eu quero saber, por que é importante a gente controlar, ter mais transparência nessa relação Estado-capital, por um motivo muito simples. A política industrial, ao contrário do que muita gente fala, tem um custo. E eu posso provar esse custo? Posso mais ou menos. Isso aqui é um empréstimo concedido pelo Tesouro para as instituições financeiras oficiais. Em 2005, era 0. 2006, 2,3 bi. 2007, 7,5 bi. 2008, 43 bi. 2009, até agosto, 145 bi. Próximo ano, isso pode chegar a quanto? Pode passar de 200 bi. Isso tem custo? Claro que tem. O governo se endivida para fazer essas capitalizações. A correção, isso aqui é tudo dado oficial de Banco Central, é tudo público. A correção desse empréstimo que é feito pelo BNDES
só 3% do empréstimo é corrigido pela mesma taxa que o governo paga para se endividar, que é a taxa Selic. Então, essa política hoje, a continuidade da nossa política industrial, ela tem um custo que não é irrelevante. Isso significa que a gente deve parar de fazer política industrial? Não, o meu ponto não é esse. Significa que a gente tem que avaliar melhor os custos e benefícios. Basicamente, o resumo destaca esses dois pontos, esses paradoxos que eu levantei, que é, primeiro, a gente está fazendo uma política industrial que, a meu ver, a gente está reforçando nossa estrutura industrial. Segundo, a gente discrimina em algumas áreas capital estrangeiro, mas deveria discriminar, a meu ver, em inovação e não faz isso. Terceiro, a política industrial real, ela toma forma de formação de grandes empresas e a gente não está avaliando o que essas grandes empresas estão dando em troca em decorrência desse apoio governamental. Obrigado. Obrigado, Mansueto. Então, gostaria agora de passar a palavra ao nosso comentador Paulo Gonzaga, do IBGE. Bem, eu vou ter um papel um pouco diferente do que tem o comentador. Eu vou, na verdade, procurar estimular o debate, né? Estimular o debate entre os expositores e entre os expositores e as plateias. Então, eu vou fazer basicamente perguntas, né? Os dois textos são bons, né? Muito bons, eu gostei até mais do Mansueto, até porque é um tema mais próximo a mim, né? Já tem mais familiaridade, mas o texto realmente é muito bom. Eu até me arrisco a dizer que é um texto que vai ser muito citado, né? Acho que é um texto ousado, criativo, entendeu? Opa! Tem que repetir tudo que eu falei antes ou não preciso? Não preciso. Bem, então, eu vou começar pelo Renato, fazer minha primeira pergunta provocativa no bom sentido, espero que você entenda dessa forma, né? É o seguinte, os dois textos têm, obviamente, muitos pontos em comuns, tem coisas que um fala e outro não, né? Por exemplo, a recuperação da economia, está só no seu texto, né? Mas tem um ponto que há uma divergência muito clara, é com relação ao papel do diálogo entre empresário e governo, né? Eu vou dar uns exemplos aqui. Então, no texto do Renato, ele fala assim: pode-se dizer que a capacidade de resposta do empresariado às mudanças que se operam no ambiente institucional foi extremamente rápida, com grande variedade de formatos institucionais, né? E você frisa muito no texto e na sua apresentação que houve sempre uma continuidade, né? Já no texto do Mansueto, ele diz que realmente houve uma continuidade, mas uma continuidade é uma prática ruim, né? A relação entre o Estado e os empresários, aí o texto do Mansueto, no Brasil ainda se dá, quer dizer, uma continuidade, né, por canais de comunicação direta com pouca representatividade das associações empresariais e, portanto, com pouca transparência, né? Então, são visões inteiramente divergentes, né? Vou dar outro exemplo. O texto do Renato elogia a atuação do IED e o texto do Mansueto critica, dizendo que o IED tem uma atuação muito limitada, basicamente faz estudos, né? E outro ponto de divergência é o CDS, né? Que o Renato fala que esse fórum tem se revelado eficaz, né? Elogia a atuação do CDS. E o Renato, deixa eu ver se eu encontro aqui. O CDS tem uma posição pequena nas discussões das políticas setoriais, ou seja, claramente não é eficaz, né? Então, a minha primeira questão é como é que o Renato... como é que você resolve isso? Tirou as palavras da minha boca. Não, qualquer um dos dois, né? Eu faço todas as perguntas agora ou deixo para depois? Então, comenta e aí finaliza com as perguntas, acho que fica mais... Não, eu tenho mais perguntas aí. Tá bom, continua. Faço tudo, Continua, faço tudo. Faz todas as perguntas de uma vez. Então, a primeira questão é como é que eles resolvem essa divergência. Outro é o seguinte, o texto do Mansueto realmente é muito bom, mas eu senti falta de algumas coisas. Primeiro, não sei se a expressão seria muito correta, mas eu senti você meio no muro, entendeu? Que você critica os dois lados, mas no final das contas, qual é a política industrial que você acha que é correta? Qual é a sua posição? Você diz, não, essa tem esse problema, essa tem outros problemas, você precisa avaliar. Eu concordo com você. As duas têm problemas, tem que ser avaliado, tem essas contradições, até não estava claro para mim, até ler seu texto, que tem essas contradições. Mas qual é a sua posição nesse debate, né? Outra questão é o seguinte, você fala pouco do pré-sal, né?
Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você vê uma política do governo para o pré-sal, política industrial pré-sal, como é que você... E essa política, você acha que está sendo uma política correta? Né? Outra questão também é que o seu texto é de política industrial, mas você não analisa a estrutura industrial, você analisa a estrutura das exportações. Né? Eu queria saber por que você saiu por esse caminho. Né? E as exportações são muito mais, digamos assim, comodizadas do que a estrutura industrial. Né? A composição não é exatamente a mesma. As exportações são mais para o lado de recursos naturais. Né? E a discussão de estrutura industrial leva a outras discussões que você não toca, que é a questão da desindustrialização. Né? E aí tem a ver com a questão da taxa de câmbio, etc. Então, eu queria saber por que você um pouco não abordou esse assunto, que eu acho que, do meu ponto de vista, tem tudo a ver. Né? Política industrial para mudar a estrutura, né, da indústria numa determinada direção. Né? E, por último, um ponto que me chamou a atenção na sua exposição, quando você fala do PDP, né, que está tendo uma aceitação muito grande, mas o que eu senti mais no que você falou do que na leitura do texto é que essa aceitação muito grande pode ser uma coisa muito ruim. Né? Aquela coisa, todo mundo aceita porque não tem prioridade nenhuma, tudo é importante. Né? Então, ninguém é contra, porque atende a todo mundo. Se atende a todo mundo, não tem prioridade, então não é política pública. A política pública é você definir prioridade. Né? E ainda ligado na questão do pré-sal, o mundo está passando por mudanças muito grandes, na questão das mudanças climáticas, etc. E queria saber como é que você vê a questão do pré-sal nesse contexto de mudanças climáticas, que o Brasil vai ter que diminuir as emissões, que tem metas de redução, que vai se investir em fontes alternativas de energia. Como é que fica o pré-sal nesse contexto? E isso, de alguma forma, está incorporado na política industrial? Me parece que não. Né? Me parece que a questão ambiental está fora da política industrial. Eu queria um pouco ver a sua opinião sobre isso. Bem, então, meus comentários são esses. São só colocar um pouco de lenha na fogueira. Obrigado, Paulo. Bom, eu queria complementar, então, com uma questão para o Renato, que é o seguinte. Eu acho que eu li seu paper com bastante interesse e, de fato, é importante, né, esse foco das políticas sociais. Mas eu lembrei um pouco, quando eu li, de um trabalho que eu fiz recentemente avaliando o Programa Nacional de Produção de Biodiesel, e me chamou a atenção como que, quando você, à medida que você vai incluindo, né, novos atores na política, você vai tornando a própria implementação da política pública mais complexa. Eu queria que você comentasse um bocadinho, quer dizer, os desafios, né, existentes a essa multiplicidade que você apontou corretamente, né, que é uma forma de inclusão, quer dizer, quais seriam qual é o outro lado da moeda do ponto de vista da própria gestão, quer dizer, será que essa burocracia weberiana ela tem condições, né, de dialogar com movimentos tão distintos, com interesses tão divergentes quanto são os movimentos sociais. Queria agora, então, nós temos bastante tempo, nós queria então abrir a mesa para mais algumas questões ao público. Alguém tem alguma pergunta? Melhor começar? Tá bom. Tá bom. Tá certo. Tá bom. Então, tá. Joguei a bomba, né? Toma, filho, Renato, por favor. Você quer? Não, é o seguinte, eu acho que o que eu estava tentando fazer, quer dizer, uma coisa é você tentar apontar eficácia em termos de aspectos muito específicos, como ele está fazendo, da política industrial, né, e uma avaliação que eu estou tentando fazer, né, assim, de longo prazo acerca de certas características do regime produtivo no Brasil e sua articulação com alguns formatos políticos. Né. Então, eu quero dizer o seguinte, pensando sobre os canais de comunicação
do empresariado com o Estado. Isso daí, na verdade, foi o cerne, tem anos, até nem, já fico um pouco enfadado de falar sobre esse assunto, porque tem simplesmente uns 20 anos ou mais, né, que eu e Eli Diniz temos escrito inúmeros textos sobre essa questão. E aí, nesse trabalho, eu faço apenas um resumo. Né? É óbvio, como eu procurei chamar a atenção aqui, né, que se você for ver em termos comparativos, né, você pode falar, como alguma parte da literatura chama atenção, né, que o desempenho dessa estrutura, no caso brasileiro, né, é inferior ao de outros países. Eu e Eli, no nosso trabalho, apontamos inúmeras dimensões em que nos parece que a estrutura de representação de interesses enfim, deixa a desejar. Inclusive uma que eu mencionei aqui, que faz parte, digamos, da demarche do Ben e de outros autores, né, que tem a ver com a ausência de uma estrutura representativa de cúpula, né, o que fragmenta muito a ação do empresariado. Mas um outro aspecto, vendo no longo prazo uma avaliação um pouco mais distanciada, né, eu acho que aí sim pode-se falar aquele trechinho que você selecionou e que contrasta, digamos que, aliás, eu não acho que contradiz o que ele estava falando acerca de canais diretos, porque uma das questões que a gente enfatiza no nosso trabalho é exatamente a existência de múltiplos canais, né, entre os quais um dos recursos é evidentemente o acesso direto, e pode ser que isso se verifique no caso da formulação de política industrial, mas eu acho que isso se verifica em outros casos também, né, dando uma curva, digamos assim, passando ao largo da estrutura existente. Pode ser que seja o caso, mas eu acho que, no conjunto, né, você tem uma série de características importantes acerca dessa estrutura, né, que vai além de uma caracterização da mesma como sendo fragmentada, que, aliás, é um termo meio negativo, né, porque chama atenção para um aspecto negativo. Ela pode ser segmentada, né, ela se complementa, eu acho. A CNI, por exemplo, né, é uma estrutura razoavelmente eficaz, né, se você for pensar em termos de um núcleo que articula interesses do empresariado, né, numa estrutura corporativa e que tem problemas de representação regional, uma estrutura federativa, né, mas ainda assim ela tem uma estrutura de acompanhamento dos pleitos da indústria no Congresso, né, tem sido um razoável porta-voz, não há sem problemas, mas tem sido um razoável porta-voz de um segmento do empresariado, né, e se adaptou bem, digamos, aos novos tempos, eu quero dizer, aos tempos pós, né, aos tempos da tempestade das reformas de mercado. Né? Saíram de um sistema protegido para um sistema de economia aberta e, de repente, eu acho que, então, nesse sentido, né, tem um desempenho positivo. Se você for ver como a ação da estrutura corporativa oficial, né, muitas vezes se complementa, né, com as estruturas que a gente chama de paralelas, a Associação Brasileira da Indústria disso e daquilo, né, também aí, né, eu acho que você pode salientar aspectos positivos da atuação, né, do empresariado pela via das suas associações. Né, uma série de associações que são bastante dinâmicas nessa área, né, da representação de interesses, que não é a representação oficial. Né, e, por último, né, tem havido também outros desafios que eu acho que têm sido enfrentados também de maneira razoável, eu diria, nos novos tempos, né, pela maneira do setor privado se organizar e estabelecer seus canais de interlocução com o Estado ou com a sociedade em geral. Né, porque acho que na teoria sobre variedades de capitalismo, o aspecto importante do associativismo empresarial, né, além da articulação Estado-empresário, é de permitir a articulação entre as firmas. Né, e, nesse sentido, né, eu acho que o associativismo empresarial brasileiro funciona muito bem. Né, eu não vejo assim, grandes problemas, assim, uma avaliação, repito, um pouco afastada, né, de como essa estrutura se manifesta. Então, é por aí a minha avaliação positiva. Né, e eu acho que toda essa operação, né, foi uma operação que é extremamente path-dependent.
né? Houve, certamente, alterações, inflexões ao longo do tempo, né? Mas a matriz dessa organização, né, de diálogo entre o setor privado e o Estado, né, ela se deu, né, ainda na época, né, no primeiro governo Vargas, em pleno, enfim, deslanchamento do modelo desenvolvimentista capitaneado pelo Estado. Né? Nesse sentido, você pode dizer até que o próprio empresariado é uma invenção do Estado. Alguém mencionou isso aqui na sessão anterior, né? Em resposta a alguma coisa. Em certo sentido, é uma invenção do Estado. Agora, se você for comparar, por exemplo, com os padrões de representação de interesse em outros contextos, eu estou vendo o Flávio, no caso argentino, né, é muito mais segmentado, enquanto maneiras de interlocução do setor privado com o Estado, e ainda em outros contextos, isso também é o caso. Então, é por aí. Né? Aí, em relação ao IED, né, eu acho que o IED ele opera como um think tank mesmo, né, de produzir. A gente conhece o Júlio Almeida, ele produzia um monte de trabalhos ali, publica aquela carta IED. Eu acho que uma das funções é exatamente assim, e que eu acho que também faz de uma maneira razoavelmente eficaz é um mau termo, mas faz de uma maneira bem sucedida, né, de, digamos, ser o porta-voz de uma perspectiva desenvolvimentista no âmbito do empresariado privado. Isso acho que faz bem. Né? Aquele texto lá eu leio toda semana, aquilo me bate toda vez no e-mail, com informações muito atualizadas acerca do desempenho da indústria, né? São dados até que eu utilizei aqui na formulação do meu trabalho. É nesse sentido, nada além disso. Agora, se ele constitui ou não uma arena eficaz para a formulação da política industrial, aí eu acho que é outra questão. Ele está falando de alguma coisa diferente. Não estou respondendo por você, mas como alguém falou assim, foi apenas certo, falou assim, responda, não foi você? Alguém falou, não, foi você mesmo que colocou, que cumpria a mim responder. Então, eu estou explicando, talvez eu esteja falando de aspectos um pouco diferentes. E comunicação direta, essa daí sempre, não tem nada melhor para resolver problemas de políticas industriais ou otherwise do que um bom jantar, uma coisa assim, que de fato toda vez que tem algum assunto importante para resolver, sai, né? É um jantar entre o presidente e o grupo de empresários, não sei de onde. Bom, isso é uma coisa. CDS, se ser eficaz ou não ser eficaz. Né? O que eu acho que teve muita discussão, talvez ainda não esteja devidamente, é uma experiência que não esteja devidamente avaliada. Né? O nosso colega Tapia participou longamente da própria formulação, da criação do Conselho, acompanhou muito de perto e tem uma visão muito positiva. Tem alguns estudos, né, que têm mostrado também, né, ainda que seja uma experiência nova, né, o que eu acho que é importante nesse ponto de vista, né, que é um conselho, né, que amplia uma experiência que é mais segmentada, né, de interlocução entre o Estado e o setor privado, e aí no caso é mais a sociedade civil, como eu estava chamando a atenção, embora você não tenha ali critérios de representação, né, que seja categóricos, seja de qual natureza for, né, um grupo de indivíduos selecionados por razão estratégica, né, e embora eu até reconheça que certas coisas passem ao largo, você diz que a política industrial em algum momento não foi discutida, ela chegou lá e pum, caiu do céu ou foi apresentada, né, eu acho que o Conselho tem sido razoavelmente, novamente, usar a palavra eficaz, quer dizer, no sentido de fazer discussão de grandes linhas em termos de prioridades, né, para o modelo de desenvolvimento. Isso tem sido o caso. Né, tem sido um filtro, tem sido uma arena, na qual, por exemplo, a prioridade das políticas sociais está lá claramente definida, com metas para se atingir, não sei o quê, do milênio em 2015, tem uma série de questões, né, que aparecem no âmbito do Conselho e que tem norteado a formulação da política de desenvolvimento. Então, a minha avaliação é por aí. Né, eu estou traçando grandes linhas, né, para mostrar, né, certas coisas que nessas linhas
tem a ver com o que já existia antes, em termos de capacidade estatal, e em outras que tem a ver com formulações que dependem, é por isso que eu acho toda essa discussão sobre diálogo, debate em certos núcleos, seja fundamental para a mudança no quadro de referência das elites. Isso não é pouca coisa. Né? Isso não é pouca coisa. Né? Porque, geralmente, a difusão de projetos, né, ela se dá de várias maneiras, mas uma delas importantes é através da mídia. E a mídia, como a gente sabe, no Brasil é conservadora. Né? Ela tem sido conservadora, ela tem, em muitos casos, prestado um desserviço à formulação assim, de projetos nacionais de amplo significado. Então, eu acho que uma delas é essa. A outra são, obviamente, através das instituições políticas. Né? E aí eu acho que é extremamente importante um jogo competitivo, onde as plataformas sejam discutidas, decididas e tudo mais. Indo ao seu ponto, né? Eu acho que é um grande desafio. Ontem o Peter Evans não respondeu essa pergunta, ele colocou como... Enfim, ele devolveu a resposta da pergunta para a plateia. Né? Há especulações. Né? Por exemplo, eu acho que, claro, que existe uma série de novos formatos. Uma outra coisa que foi muito objeto do meu estudo ao longo dos anos, e até recentemente, tem a ver com a questão dos movimentos sociais, do associativismo e de formatos, né, de articulação sociedade-Estado pela via, por exemplo, orçamento participativo e coisas do gênero. Em relação a qual, né, experiências que eu acho que são inovadoras, mas que têm um caráter mais reduzido do que o otimismo, que ele já foi o Peter Evans, do que o otimismo que o Peter Evans tem em relação a isso, que não significa descartá-las totalmente, né, enquanto experiência. Né? Qualquer questão relativa à participação política, né, cria na outra ponta problemas relativos à representação política. E o orçamento participativo, como uma dessas alternativas, pode ser visto precisamente por aí, como uma estrutura de representação e não propriamente de participação. Mas se você esquece os debates assim, numa linha mais abstrata, será que a democracia representativa conflita com a democracia participativa, que eu não acho uma boa chave para discutir, né? Para discutir certos formatos, né? Se a gente abandona um pouco essa chave, a gente pode fazer algumas interpretações positivas acerca dessas experiências e da articulação das experiências com movimentos sociais em alguns contextos. Por exemplo, recentemente eu estive em Belo Horizonte na comemoração dos 15 anos de OP. E o que eu salientava, né, ainda na prefeitura passada, o que eu salientava nesse caso, né, o orçamento participativo, né, fazendo uma avaliação ali para os militantes e tudo mais, que o orçamento participativo, no caso de Belo Horizonte, mais do que ser entendido como um instrumento de participação, enquanto oposto à representação, se descaracteriza o papel do vereador, se rompe com o clientelismo, se não rompe, é o fato de que atuou como uma espécie de política social, né, no sentido de integrar certas áreas à malha urbana, né, que antes eram separadas porque tinha um morro, porque não tinha uma rua que passava. Né. Todas as obras do orçamento participativo em Belo Horizonte são obras estruturantes, eu quero dizer. Então, que mostra que você pode ter, muitas vezes, na avaliação de uma experiência, uma chave diferente, né, para se entender o significado. Eu acho certas coisas, o seu impacto, o seu significado. Então, certas coisas ainda estão muito novas. Né? Eu acho que também não pode seguir com muito entusiasmo. Né? Falar, não, então é o orçamento participativo que resolve, ou é a democracia deliberativa. A democracia deliberativa também a gente sabe muito bem que pode não ser bem o caso em muitos contextos, né? Porque as decisões já não são nada deliberadas, elas já chegam prontas. E quem fez político estudantil sabe que o horário de chegada na Assembleia é fundamental, né? Porque se você perdeu, se você
cansou e saiu da Assembleia antes do momento, todo mundo já decidiu, apesar de qualquer deliberação que aconteceu nas horas que antecederam, porque a plateia foi vencida pelo cansaço, como eu acho que está acontecendo aqui. Então, eu acho que essas experiências têm que ser todas vistas como... E também, né, uma outra questão que foi levantada aqui ontem, mas que não foi muito bem explorada, né, que é como se avaliam, né, experimentos democráticos. Isso foi um aspecto do meu trabalho, que eu enfatizei com bastante clareza, né? Eu acho que hoje, talvez mais importante que a natureza do regime político, no sentido clássico, né, de você avaliar pela matriz Westminster, todo e qualquer formato de democracia, seria exatamente você tratar de entender quais são os formatos que permitem um entrosamento de cima para baixo ou de baixo para cima. Quando se falava ontem sobre o caso da China, por exemplo, né, quando se perguntava. Né? Então, eu acho que são... Não é que eu estou devolvendo a questão, né, mas eu acho que, né, que são formatos novos e que muitas vezes não é questão de se complementarem, mas eles podem, pelo menos, não se conflitam ou não eliminam uns aos outros. Né? Obrigada, Renato. Muito obrigada. Bom, Paulo, eu concordo com o Renato. Eu acho que a nossa visão do CDS e do IED não é necessariamente antagônica, né? O CDS eu acho uma experiência extremamente louvável. Agora tem isso, nessa parte mais de política industrial, política setorial, essa discussão ela foi apresentada, ela não passou. Como, por exemplo, uma discussão que é importante na agenda empresarial e foi discutida amplamente no CDS, foi a reforma tributária. A reforma tributária, do ponto de vista de discussão, ela foi um processo extremamente democrático, porque a reforma tributária ficou pronta, ela foi discutida ao longo de um ano, foi enviada para o Congresso, não saiu. Mas aí é por outras razões. Por outras razões, eu concordo, mas teve toda uma discussão, A política industrial, a PDP, como até mesmo a política do pré-sal, ela foi apresentada ao Conselho. Mas, de qualquer forma, é um instrumento ainda muito novo, é uma coisa que pode funcionar, e é um canal alternativo, isso é bom. Agora, esses canais alternativos, eles não são independentes, eles influenciam, porque se eu sou empresário, eu tenho um canal direto com o governo, eu não vou via associação empresarial. E a minha crítica à associação empresarial, eu conheço muita gente do IED, da CNI, converso com eles quase toda semana, mas eu acho que eles têm um discurso dúbio. Vou provar o que é o discurso dúbio. Uma agenda muito clara na agenda dos empresários é a redução da carga tributária. Há 4 semanas atrás, no seminário do BNDES, na palestra de abertura, o ex-presidente do IED, o Josué Gomes da Silva, ele fez a seguinte afirmação: o BNDES precisa de mais dinheiro para fazer política industrial. O governo tem que aumentar os repasses para o BNDES no mínimo em 40 bilhões de reais. A minha pergunta é, de onde a gente vai tirar mais 40 bilhões? Eu também quero aumentar mais dinheiro para o BNDES, por mim aumentaria até mais. A pergunta que ele não respondeu é, de onde vem esses 40 bilhões? Isso vem não tem mistério, ou de carga tributária, porque o primário já caiu muito, ou de carga tributária, ou então de aumento de dívida. Então, os empresários, mesmo eles fazendo todos esses estudos, eles têm um discurso dúbio, eles querem mais governo. Eles querem mais governo, eles querem mais política industrial, mas, ao mesmo tempo, eles querem redução de carga tributária. E essa conta não fecha. Então, assim, não é muito claro para mim esse papel, enfim, a evolução do discurso dos empresários, né? Ainda tem muita dubiedade. Então, eu acho que isso é que embora essas associações produzam muitos estudos, etc., na hora de negociar, é uma coisa, o canal individual e direto ainda prevalece. O segundo ponto é, bom, qual é a minha posição em relação à política industrial? Então, isso é uma pergunta muito difícil para responder. Por quê? Porque eu acho que as pessoas que estão envolvidas com a política industrial no governo são altamente competentes. Eu conheço o trabalho dessas pessoas, eu leio o paper dessas pessoas então, assim, eu acho muito difícil ter alguém que faria alguma coisa melhor do que eles. O problema é que eu não sei exatamente o que está levando essa dinâmica, né? E eu não sei porque a gente tem esse problema. Todo mundo quer falar de inovação, embora a política real seja outra.
Então, assim, para mim, até surpreende, as últimas duas declarações de Luciano Coutinho me surpreenderam muito. Primeiro foi ele falar que realmente a política de formação de grandes empresas é uma política do BNDES e eles vão seguir isso. Isso não está em nenhum documento oficial do governo. De formação de grandes empresas não está. E mesmo os estudos do IPEA, o que a gente tem é o seguinte: você tem correlação positiva no Brasil entre inovação e grande empresa. Você não sabe qual é a causalidade. Mas você não sabe, e eu estou até pegando um estudo do Fábio Werber daqui, você não sabe a relação em concentração de mercado e inovação. A gente sabe que tem uma correlação positiva em porte de empresa e inovação, mas a gente não sabe a relação entre concentração de mercado e inovação. E no Brasil está tendo uma concentração de mercado muito forte em alguns setores. Isso sinaliza que a economia vai ser uma economia com estrutura produtiva mais inovadora. Eu não consigo responder essa pergunta hoje. Né? Então, quer dizer, a minha posição, tem algumas coisas que estão muito claras no texto que a gente não está fazendo, que decorre do próprio estudo das pessoas envolvidas com a política industrial. Por exemplo, para o setor automotivo. Tem vários estudos que mostram claramente que a gente pode fazer uma política industrial para o setor automotivo com foco no desenvolvimento do produto, na unidade de produção aqui. Porque se o desenvolvimento do produto de um carro é feito no Brasil, qualquer modificação daquele carro no resto do mundo tem que pedir a permissão da unidade que fez o projeto, que é o Brasil. No entanto, a gente está fazendo a política industrial para o setor automotivo que é criticado nos textos desses mesmos autores que falam isso, que é meramente baseado na taxa de investimento do setor automotivo. Então, a gente não está fazendo o mesmo erro do passado que a gente fez no setor automotivo, está fazendo hoje, embora esteja muito claro isso na cabeça deles, que tem que, enfim, que tem que ser diferente. O problema é o seguinte: o governo está preso dentro de uma estrutura política. É muito fácil, eu estando de fora da execução, eu falar essas coisas, mas eu não sei qual é a pressão que eles sofrem, enfim, para atender uma demanda imediata, como foi o caso da crise econômica. E o setor automotivo é um setor extremamente importante em termos de emprego e de efeito para frente e para trás. Então, assim, por isso que eu falo assim, paradoxos e dilemas. Eu não tenho uma resposta para isso, né? Agora, uma coisa claramente que eu tenho resposta, eu acho que a gente pode sim discriminar a política de inovação, porque eu acho a política de inovação, do jeito que ela está montada, ela tem, enfim, ela não ajuda a fechar o gap tecnológico em alguns setores no Brasil. A questão do pré-sal é a política do governo. O pré-sal eu só faço citar no meu texto, porque ainda estava no meio da discussão. Eu escrevi esse texto na segunda quinzena de setembro, então ainda estava um pouco no meio da discussão. E para falar a verdade, eu tenho várias dúvidas sobre pré-sal. Dúvidas, inclusive, que não estão esclarecidas, porque dentro do próprio governo, algumas pessoas falam índice de nacionalização, com produtores brasileiros e produtores estrangeiros que venham para o Brasil. Falam índice de nacionalização. E outro grupo, que aí eu incluo o Glauco Arbix e o João Denegre, que vai estar aqui amanhã, e até o Evandro Mirra, da UFMG, no artigo deles do Estado de São Paulo, eles falam em nacionalização e empresas nacionais. Então, eles são muito claros, eles querem uma política industrial que vá muito além de índice de nacionalização. Esse debate ainda não está resolvido dentro do governo, né? Mas o debate do pré-sal é um debate muito interessante, por quê? Porque a gente vai precisar de muito dinheiro para fazer a política industrial do pré-sal. E aí, eu fazendo a política industrial do pré-sal, eu vou ter condições de continuar com a política industrial para os outros setores? Eu escuto que sim, mas assim, ninguém colocou essa conta no papel, e essa conta não é pequena, né? Então, tem esse debate sim, porque para mim o importante é o seguinte, é que o governo se aproprie da riqueza do pré-sal e distribua para a sociedade como um todo, investimento em educação e inovação. Esse é o debate importante. Como é que vai ser feito isso é o segundo ponto. Isso ainda está muito claro. O debate do pré-sal ainda vai continuar aí por um bom tempo, né? Eu não coloquei isso no papel porque a própria ideia do pré-sal não está muito clara na minha cabeça. Tenho discussões, eu tenho um texto de 6, 8 páginas sobre isso. Estou discutindo daqui a 3 semanas esse texto na Fundação Getúlio Vargas aqui, que eles também escreveram um texto pequeno, mas ainda não, é uma coisa que ainda não está fechada. Eu tenho muito mais dúvida do que uma política muito certa para o pré-sal. Porque eu usei no paper as exportações e não a estrutura industrial. Na realidade, eu estava com um viés tão grande para olhar a balança comercial e esse foco em exportação, que eu usei os dados de balança comercial, porque muita gente usa saldo de balança comercial como uma justificativa de política industrial. Você olha para a balança comercial, você vê quais são os setores
que você tem um déficit maior e pega aquilo como justificativa para fazer uma política industrial para aquele setor. Eu deveria ter usado realmente os dois, estrutura industrial. Mas se eu usar a estrutura industrial, também pelo que eu vi, sei lá, de 80 até 2005, que eu tenho os dados, também a conclusão é a mesma. A nossa estrutura industrial não muda tanto. Muito pouco, né? A PDP Então, isso é um problema. A PDP ela é bem aceita, mas pode ser bom ou ruim. A PDP é extremamente bem aceita pelos empresários que eu converso e por políticos que eu converso também. Mas é boa? Então, esse é o problema. Esse é uma das contradições. É a política que eles querem, mas não necessariamente é a política boa para tornar a indústria brasileira o que a gente quer ser. Então, assim, eu particularmente, a minha opinião pessoal, eu me identifico muito mais com a primeira política industrial, a de 2003. Embora numa economia, numa democracia, numa economia democrática, eu entendo a transição da PITSE para a PDP. Então, são as contradições que a gente tem. Quer dizer, na realidade, o que o governo fez é o que os empresários queriam, é o que é demandado pela elite industrial. Quer dizer, se ele tivesse continuado com a PITSE, era uma política, do ponto de vista teórico, para mim, muito mais correta. Agora, é uma política que estava sendo criticada. Então, qual é o tipo, como é que fica essa relação de política e demanda da sociedade? Para mim, isso eu ainda não consigo responder, mas claramente eu me identifico mais com a primeira política industrial. Bom, como fica o pré-sal nesse contexto é isso. Eu não vou muito elaborar essa ideia, que realmente... E a questão do meio ambiente? Então, a questão do meio ambiente é outra... Você acha que está fora da política industrial? Não, não é que esteja fora, mas assim, ela não é prioritária na questão da política industrial. Eu não vejo a questão do meio ambiente na questão da política industrial. Ela poderia ser incorporada? Poderia, no próprio setor automobilístico. Você pode levar a inovação, em parte, fazendo regulação. Você exige, por exemplo, taxas de emissões menores, reduzidas, você induz a indústria automobilística a inovar. Ela poderia estar incorporada. Ela está. Eu não vejo a política de meio ambiente incorporada na política industrial. Eu vejo a política de meio ambiente totalmente separada do contexto de política industrial. Poderia, como é que entra essa questão do meio ambiente, por exemplo, com a questão do pré-sal? Aí tem uma coisa interessante, no lançamento da PDP, em maio de 2008, no BNDES, o presidente Lula usou um exemplo de política industrial, a etanol. Eu fiz uma pesquisa no Google, colocando presidente Lula e etanol. Eu não encontrei nenhum resultado para o ano de 2009. Quer dizer, a política do etanol, que o governo tanto incentivou como a política de energia alternativa, meio que ela saiu de moda por causa do pré-sal. Quer dizer, o efeito negativo secundário, mas isso se resolve do pré-sal, é a gente esquecer que tem que investir em energia alternativa. Mas, assim, isso é mais uma preocupação que a gente tem em mente do que, propriamente, um problema muito sério. Bom, nós temos mais 15 minutos, então espaço para 3 perguntas. Gostaria de pedir às pessoas que fizessem perguntas objetivas para a gente poder ter boas respostas. Não, eu queria fazer um comentário rápido, você me desculpe se eu não for muito objetivo. Eu acho que tem uma inflexão na política industrial do Lula que a gente não percebe bem, que tem a ver com a mudança do ambiente político. Quero chamar a atenção de uma coisa. A PITSE, ela foi muito elogiada pela Fiesp, também pela CNI, pelas entidades empresariais, foi muito elogiada. E ela foi antecedida de um documento que saiu em 2003, que está me fugindo o nome agora, mas era alguma coisa assim, apontamento sobre não sei o quê, da política industrial, mas já estava tudo ali, que vem assinado pela Casa Civil, 12 agências do governo. Uma tentativa de demonstrar uma grande articulação, coordenação e etc. Um documento que chega a falar que era importante formar campeões brasileiros, grandes empresas brasileiras. Um documento de 2003. Estava tentando abrir o computador aqui para achar o nome dele, é 2003. Depois saiu as diretrizes em 2004, que já foi discutida no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, não é o CDS, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é um conselho que foi criado com a participação do IED, da CNI, não está a Fiesp,
O problema é que teria que pensar nas outras estaduais, então está a CNI, tem CUT, Força Sindical, vários ministérios, e é a agência, né, que funciona como secretaria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, é a BDI, e você conversa lá com a Tânia, o Reginaldo e tal, diz que o Conselho funcionou a 1000 durante o ano de 2004. Né? E dele saiu programas tipo Invista Já, toda a coisa da Lei do Bem, e a aprovação da própria PITS. Pois bem, você tem documentos do IED, da CNI, do Fiesp, no final do ano de 2004, com uma expectativa enorme em relação ao que ia acontecer no ano seguinte. O IED chega a publicar, numa das cartas IED de janeiro de 2005, que nós, com aquele conjunto de medidas que tinha sido anunciado, particularmente o que veio a ser depois a Lei do Bem e o Invista Já, nós íamos pular para 21%. Essa meta que está marcada agora para 2010, de formação bruta de capital fixo. Né? Entretanto, 2005 foi uma tempestade. 2005 foi o ano do mensalão, né? Foi o ano do mensalão. Nós tivemos um resultado pífio naquele ano, salvo o melhor juízo, foi de 16% FB, de formação bruta de capital fixo. Quer dizer, os empresários não investiram. Na verdade, eles tiveram vários instrumentos estimulando o investimento, mas houve uma retração da decisão de investimento por causa do ambiente político conturbado. Essa é um pouco o meu diagnóstico. E por quê? E aí eu concordo integralmente com o Mansueto. Esse é, para mim, o principal problema da nossa política industrial. A gente cria o estímulo, a gente toma formata toda a política, depois não tem nada que cobre da empresa. Aquilo como meta. A PDP chega a falar em contratualização, contrapartida, mas anuncia como uma intenção. Não sei se nenhuma dessas políticas vem acompanhado de medidas que envolvam iniciativas na área de inovação, emprego, qualquer coisa desse tipo. Então está lá, está liberado o dinheiro, está reduzido o imposto, e e o resultado não tem controle sobre o resultado, porque não fixa meta, nem contrapartida, reciprocidade. Não é só avaliação, na própria política não tem meta, não tem exatamente a definição da contrapartida, só dou se você garantir esse resultado. Você pode ter uma avaliação, depois você vai avaliar que não deu certo. Né? Não é só questão de avaliação, é no próprio documento contratualizar o resultado. Porque, na verdade, você toma uma decisão de política pública que depende do investimento privado, não depende do público. Se não houver o investimento privado, não tem o resultado. Não adianta você dar o crédito se o dinheiro é mal utilizado. Né? Não adianta você fazer uma isenção de imposto se aquilo efetivamente não resulta em investimento. Não, mas tem que estar contratualizado. Isso tem que ser uma mudança realmente da nossa política. A outra coisa é a mudança na gestão do Ministério de Desenvolvimento. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, ouvi isso da Tânia Arantes, que é secretária da BDI, que é a agência responsável pela gestão, pela secretaria do Conselho. O atual ministro tem horror a Conselho. Né? Não é que tem horror. Horror é meu, não é da Tânia, tá? Porque também eu não quero. Horror é meu. Ele não convoca. Não convocou uma única vez o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Aí é evidente que se você tem uma instituição que não é utilizada, o que vai prevalecer? É o contato direto. E não é curioso que, na ausência de um organismo mais agregador, como o Conselho, a política seja uma política para todo mundo, sem prioridade? Né? Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. A questão no Brasil, você está chamando de contratualização das contrapartidas, mas isso é o espírito da avaliação da política pública.
Se você não tem contratualização das contrapartidas, você não tem avaliação. É isso que, né? Porque o posterior, se você não fizer antes, né, ex ante essa contratualização, o que vai ficar é o que restou e tudo vai ser bom. Qualquer coisa é boa, tá certo? Mas mais do que isso, eu estou preocupadíssima com as parcerias público-privadas, principalmente na área de saúde, e a falta de transparência na realização dessas parcerias público-privadas. Não tem em lugar nenhum como é que estão sendo contratadas essas parcerias, principalmente dos laboratórios públicos com as empresas privadas, inclusive internacionais, né? Então, essa é uma questão que eu queria deixar aqui para debate, né? Eu sei que hoje já estamos atrasados, já estamos acabando e tudo, mas eu acho que é uma questão, uma preocupação nessa direção que os dois palestrantes expressaram, de falta de clareza, né, da transparência da política, né, na área de parcerias público-privadas, na área de saúde, é um escândalo, tá? Então, deixar aqui para os futuros estudiosos. Eu só queria adicionar que os estudos que a gente fez vão na mesma direção do que as pessoas aqui falaram. A gente acabou de fazer um estudo sobre a lei de informática, que também solta um bom dinheiro por aí, e descobrimos que a produtividade, o crescimento da produtividade das pessoas, das empresas, que são beneficiadas pela lei, não se distingue estatisticamente do crescimento da produtividade das empresas que não pediram o benefício da lei. Até um pouco o crescimento contrário, mas na prática indistinto, né? A gente também... Aí a gente fez também um estudo sobre a inovação nas empresas menos produtivas, e descobrimos que um dos fatores que retém e dificulta, diminui o grau de inovatividade nas empresas menos produtivas é o grau de concentração setorial. Quanto mais concentrado é o setor de atuação, em média, menos inovativas são as pequenas empresas. Como havia uma série de controles, isso sugere que o fato de haver uma concentração setorial cria algum tipo de desincentivo nas expectativas, nos investimentos empresariais das pequenas empresas em inovação. Nessa pesquisa também surgiu um outro fato, que eu acho que está relacionado aí, é que o aspecto fundamental para a inovação nas pequenas e médias empresas é o que se sabe, é a indústria de bens de capital. Então, acho que a discussão das indústrias de bens de capital e como que os empresários veem essas coisas, você falou que eles não eram um pouco contrários, reticentes às políticas high-tech, mas talvez porque essas políticas high-tech, elas não prevejam formas com que possam se tornar clientes. Porque se você disser, olha, eu vou com essa política aqui para o setor de informática, eu vou criar um computador que vai ser mais barato para você, ele pode passar a gostar. Mas acontece que a política do setor de informática acaba, pelo menos o exemplo que eles têm na cabeça, não sei se é o atual, é que o computador acaba ficando mais caro. Eu também, eu só quero enfatizar o seguinte, que da mesma forma que a gente debate tanto, por exemplo, questão fiscal. A questão fiscal, todo dia é debatido, você tem muito relatório, sai no jornal, você não tem consenso, etc. Mas é um debate em cima de números e é um debate muito forte. Eu acho que esse mesmo tipo de debate a gente tem que ter um pouco com a política industrial, até para justificar e continuar apoiando a política industrial. Então, eu queria só enfatizar um pouco isso. Por exemplo, os pontos que o Vitor levantou são super interessantes, são hiper interessantes. E a questão não é, quer dizer, não é deixar de fazer a política, é até melhorar. Eu acho que a gente tem muito medo, ou a gente quer sempre fazer uma política muito pró-mercado e acaba tendo um efeito adverso. Em que sentido? A gente não pode ter medo de perder dinheiro. Política industrial no mundo todo, principalmente a política industrial mais direcionada à inovação, envolve necessariamente perda de dinheiro, incentivar projetos que não vão dar certo. Então, eu acho que enfatizando mais um ponto, quer dizer, está sendo super interessante todo esse debate. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente ainda tem dilemas do Estado desenvolvimentista antigo que a gente tem que voltar. Então, esse eu acho que é um ponto que a gente tem que sempre ter em mente. Obrigada.
Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. O debate foi muito instigante. Gostaria também de lembrar que amanhã nós vamos começar os trabalhos às 9 horas. Temos a mesa sobre variedades de capitalismo, sistema e políticas nacionais de inovação. E passar, então, a agradecer a presença.